Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Eu sou a Nina Vinde e hoje eu quero trazer um pouquinho mais sobre o posicionamento das feministas aqui na Europa. Por que eu trouxe o tema de hoje? Eu falei pra vocês que eu tinha algumas amigas, eu conheci algumas amigas que elas são feministas, né? Elas moram na Alemanha e são feministas. E assim, vocês sabem como é que são esses movimentos coletivistas, né? Eles têm grupo de WhatsApp pra tudo, troca ideia, troca figurinha e por aí vai, né? Eis que uma amiga minha me mandou um relato de um cara que uma conhecida dela tava ficando. E, enfim, vou trazer uns contrapontos pra vocês e vamos chegar em alguma conclusão com o que eu acho que tá chegando o nível que tá chegando o feminismo da terceira onda aqui na Europa, tá bom? Pra você que é novo no canal, já sabe, curte, compartilha, comenta e, enfim, se você gostar do conteúdo, eu te recomendo a primeira coisa, chegar até o final. Porque toda hora, né, que alguém chega aqui no canal, o conteúdo é diferente, já tá colocando um discursinho de ódio nos comentários, já caindo fora e nem viu a conclusão que a gente chega. Por quê? Porque esse canal a gente preza principalmente mais liberdade e menos a gente tá amarrados com as ideologias e com as narrativas, tá bom? Então, assim, o objetivo aqui no final é a gente levantar um diálogo e, enfim, conversar e vamos ver se nesse final todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz e por aí vai. Tá, então eu vou contextualizar um pouquinho do caso, né, que essa amiga minha tava contando. Bem, era um rapaz de mais ou menos os seus 32 anos de idade, tá bom? Importante. E ele era do leste europeu, eu não vou indicar qual país que ele era e tal, não sei o quê. E o que ela falou pra mim é o seguinte: esse rapaz foi morar na Alemanha, como todo mundo do leste europeu, às vezes vai pra Alemanha ocidental pra o quê? Vai pra Alemanha Ocidental pra ter uma qualidade de vida melhor, pra ter um estilo de vida melhor, pra se destacar em alguma coisa, ter salários melhores, enfim, vai cuidar da vida, entendeu? Ou vai arrumar um estudo e por aí vai. Bem, eis que. é, Bem, esse cara, então, eu disse pra vocês, mais ou menos seus 32 anos de idade, leste europeu, tá ali trabalhando e tal, cuidando da vida e por aí vai. Tá bom? E assim, então, isso significa dizer que ele é um imigrante na Alemanha, tá? E, por acaso, deve falar assim, pelo que eu vi ali do texto e tal, da escrita, né, que as meninas me apresentaram, tem alguns erros gramaticais. Eu também cometo vários erros gramaticais em alemão, tá? Então não é único, exclusivo. Alemão é uma língua muito difícil e a gramática é pior ainda. Então, ele cometendo ali alguns erros, mas se percebe que é uma pessoa assim, poxa, conversa um nível de alemão, assim, avançado, enfim, e não só tenho isso pra dizer pra vocês, comunica bem, por aí vai, tá tudo certo. Então, assim, não é um rapaz que tem uma dificuldade de entrosar, de conversar com mulher e por aí vai. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa: a Alemanha tem muito forte essa questão do feminismo, as mulheres estarem unidas e tal, não sei o quê. É muito forte na Alemanha, agora que tá começando a mudar, né? Esses governos mais assim, progressistas, a cultura woke e tal, não sei o quê. E esse rapaz do leste europeu, é, igual o caso que eles trouxeram, o país onde eles trouxeram, sim, é um rapaz que, querendo ou não, ele tem uma postura mais conservadora, tá bom? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Bem, passados isso, vamos pro texto que nós vamos ler. Bem, lembrando que isso é um corte, eu tô cagada aqui, tá? Não consegui virar isso aqui, enfim, vai ser assim mesmo, é o que dá pra fazer aqui, tá? Então, mais hora, menos hora, vocês vão ver eu olhando ao contrário, mas é porque a tela tá aqui, estão vendo? E o negócio tá esquisito. Então, vamos lá. Bem, tirando essa parte, vamos falar o que me interessa. Então, eu trouxe esse depoimento dele. Então, ele estava respondendo uma dessas meninas que ele tinha conhecido. Então, vamos lá. O que ele traz para uma dessas meninas que ele conheceu? E nós vamos debater isso neste exato momento. Ó, isso pode ter sido dito. Oh, me perdoem que eu tirei um negócio aqui do lugar. Aqui embaixo, tá. Isso pode ter sido dito pelo Papa e ainda assim jamais concordarei com tais mentiras. Como eu sei disso? Porque tenho olhos e vejo que os homens não correm de um lado para o outro, matando mulheres para recuperar seus filhos e ficam impunes. A questão que eu entendi aqui que ele trouxe é o seguinte, que os homens, a maioria das vezes, né, os homens têm, preferem, né, a maioria deles preferem nem criar os filhos, deixa ele com a mãe e não vai ficar batendo boca para ter
a guarda do filho ou não, né? Que a maioria dos homens prefere, né, seguir a vida, a não ser por algum motivo muito específico, mas via de regra quem fica com a guarda grande parte do tempo é a mulher. Claro, tem aquela questão da guarda compartilhada, às vezes o filho fica no final de semana com o pai, aí no dia de semana fica com a mãe, isso vai depender de casal por casal. Mas o que eu entendi que ele quis dizer é, boa parte das vezes os homens não vão ficar discutindo demais com as mulheres, entendeu? Que querem que acham que tem que ter a guarda muito mais tempo do que as mulheres. É esse tipo de. Aliás, tem muitos homens que nem guarda, não quer, nem reconhece se tem filho ou não tem. Então, eu entendi que era isso que ele queria trazer neste momento. Mas vamos continuar. O fato de ver um jornal conhecido não significa que seja verdade. Bem, então a gente estávamos se falando de alguma notícia de algum jornal, tá? É muito pelo contrário. A mídia, como a TV e os jornais, sempre esteve nas mãos do poder do governo. É engraçado, vocês acreditam que isso acontece só na Alemanha? Ou vocês acham que isso também, querendo ou não, né, a gente não começa a ver isso também no Brasil, né? Então tá. E como temos o feminismo no mundo ocidental há pelo menos 80 anos, quem dera se fosse só 80 anos, hein? Já tem muito mais tempo do que isso. Aliás, o feminismo antigo eu acho legal da mulher, né, querer trabalhar, buscar a independência dela e tal. O que me incomoda é o feminismo em terceira onda. Eu já falei isso pra vocês e eu vou continuar até o final desse vídeo. E como temos o feminismo há pelo menos 80 anos, não me surpreende ler ou ouvir esse tipo de propaganda na mídia. Então, provavelmente a gente estava vendo algum tipo de propaganda na mídia rolando, sei lá, de defesa a mulheres, feminismo e por aí vai. Aí começam as coisas a melhorar aqui. Peraí que eu tenho que apagar, porque isso aqui não vai até o final. E vamos ver o que mais. Aí vão começar as coisas interessantes. Os homens ainda são 90% das vítimas fatais no local de trabalho. Ainda são os homens que constroem nossa infraestrutura e mantêm em funcionamento, transporte, canteiros de obra, etc. Os homens são, perceba, achei muito legal porque é assim, é difícil, sabe? A pessoa pensa assim, quem é mais fluente em inglês, já pensou se achar todas essas palavras assim, sabe? Canteiros de obra, por exemplo. Como é que seria isso em inglês, tá entendendo? Então, assim, você percebe que é uma pessoa que até fala muito, tem muito vocabulário, parece que tem muitos anos tá na Alemanha, né? Os homens são, na maioria das vezes, eu falo isso porque, poxa, isso aqui também eu teria que pesquisar. Os homens são, em sua maioria, nossos policiais, bombeiros, exército, etc. E não porque as mulheres não podem ser por causa dos homens. Então, eu queria dizer assim, as mulheres não existe mais mulheres, talvez, que sejam policiais, entrem no exército e bombeiro, não é porque, não tem mais, não é porque os homens estão impedindo as mulheres de ocupar esses cargos, né? É isso que ele quis dizer, mas porque as mulheres não querem fazer esses trabalhos. Olha, eu tenho que dar a mão palmatória e eu tenho que concordar com ele. A questão é que você não vai ver mulheres querendo fazer trabalhos muito pesados, a não ser que ela não tenha alternativas. E pronto. Então, assim, isso que ele expôs aqui nos comentários, eu concordo plenamente com ele. Mulher não quer fazer trabalho difícil. Mulher não quer fazer trabalho árduo. E depois fica jogando na cara dos homens. É claro, a mulher só quer competir, né, por espaço no mercado de trabalho e tal, para ela ser líder de empresa, para ela ser CEO de empresa, para ela estar numa diretoria de empresa. Aí tudo bem. Aí a mulher vai sim lutar pelos direitos dela. Mas uma mulher para lutar pelos direitos, para trabalhar numa obra, para trabalhar, sei lá, numa plataforma de petróleo, por exemplo, você não vai ver a mulher fazendo isso. Tá entendendo? Então eu tenho que concordar com ele. Isso aqui, enfim. Depois vem. Os homens são os que suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Eu não ia falar a palavra, eu já falei a palavra. Ui. Então tá. Vocês já viram que eles cometem, né, 4 vezes mais. E, enfim, quando eu conversei com minha amiga a respeito disso, bem, ela não questionava isso. Só que o argumento dela para me dizer por que que isso acontecia mais com homens do que com mulheres foi muito interessante. Ela virou para mim e falou assim: ah, se os caras que eles só, né, abriu mão, né, vamos dizer assim, da vida, por quê? Porque eles abraçam o sistema patriarcal, eles abraçam o capitalismo selvagem e, poxa, tem hora que não é todos os homens que têm estômago e que aguentam viver esse estilo de vida. Eu achei assim, complicado, porque assim, a gente não sabe de onde a pessoa veio, a gente não sabe o tipo de infância que a pessoa teve, a gente não sabe o que o homem passou, entendeu? A gente não sabe a história de vida da pessoa e a gente nem sabe quais são as outras problemáticas ao redor. Então, eu acho que é simplificar o discurso. Eu sei, eu não tenho aqui ela.
para sentar e a gente conversar a respeito. Mas eu achei simplório o discurso de falar assim: não, isso aí está acontecendo porque o capitalismo selvagem e opressor e por aí vai, e essa defesa do patriarcado, nem os homens estão aguentando e é por isso que isso acontece. Não. Mas, enfim, é a opinião que se saiu aí, eu tô dando o que eu acho aqui, né? E eles estão querendo simplificar a situação. O que mais? Né, tá, porque a pressão da sociedade exerce sobre os homens para que tenham um bom desempenho é muito maior e ninguém quer ouvi-los e entendê-los quando tem problema. Isso é verdade, é muito difícil o homem falar sobre si mesmo, é muito difícil o homem desabafar. Isso é uma questão, sei lá, isso é uma questão social, entendeu? Bem uma questão social, mas eu acho que tem uma feminista que simplifica o discurso, né? Termina falando, não, é porque vocês aceitaram essa situação, vocês gostam de viver essa situação, poxa, é lavar as mãos e falar assim, a gente não vai resolver esse problema, a gente não tem nada a ver com isso e vai resolver os seus, tá? Os homens são aqueles que podem ser acusados de. Essa palavra aqui, não precisa falar para vocês. Tem provas e depois tem que provar a sua inocência. A mulher é automaticamente acreditada sem ter provas do negócio, né? Do ato. Isso destrói a reputação do homem e tudo que ele construiu em sua vida até aquele momento, sem mencionar o fato que ele terá que suportar uma sentença de prisão inocente. Gente, eu vou dar a real a respeito disso aqui, tá? Eu já vi casos muito, não tô falando que são todos. Hoje tá melhor, porque hoje você pode já. Hoje você faz exame de corpo e delito, mas antigamente não se fazia. Mas eu já vi casos muito graves, inclusive envolvendo menor de idade que mentiu porque a mãe pediu pra mentir, tá? E aí, ainda a menina contava história meio olhando pra cara da mãe, pelo que eu já fiquei sabendo desse relato. E bem, a sorte é que o juiz e o promotor que estavam lá, eles tiveram a sensibilidade de perceber que tinha alguma coisa errada. E pediram, né, pra mãe sair da sala pra perguntar a menina de novo, e depois a menina confirmou que a mãe tinha inventado toda essa história porque, sei lá, ela tinha tido uma briga com o pai, enfim. É as coisas esdrúxulas que a gente vê acontecendo no nosso país. Mas se não fosse por isso, e eu faço a pergunta pra vocês, o que seria desse cara se ele tivesse sido preso? Se ele tivesse na cadeia? O que vocês acham que acontece com o cara quando ele vai preso, ele vai pra uma cadeia? E assim, quando o pessoal pergunta, né, por que tá lá, e foi a alegação de que eu estou uma menor de idade. Vocês imaginam que cabo que o povo dentro da cela junto com ele ia fazer com ele? Pensam, tá? Pensam, é porque isso aqui é muito complicado, tá? E eu tenho que concordar com ele. São os homens que são classificados como pervertidos e monstros só porque perguntam o seu nome na rua de vez em quando. Os homens são as vítimas do sexismo que são considerados porque as mulheres os julgam por sua riqueza e status na sociedade. Gente, isso aqui é uma coisa que é assim. Eu vejo muita Red Pill batendo isso aqui, né? Os homens, eu nem sei se o rapaz é Red Pill, né? Os homens são as vítimas do sexismo que são desconsiderados porque as mulheres os julgam por sua riqueza e status na sociedade. Sim, de fato, o que eu percebo eu vejo muita Red Pill batendo nesse ponto, porque a mulher é interesseira e tal, não sei o quê. Tem coisas que não dá pra mudar, mas tem coisas que a gente pode melhorar pra evitar que determinadas coisas aconteçam. Por exemplo, se eu vejo assim, às vezes muito jovem, né? Tem muitos meninos no canal aqui, né, que deixam um comentário e tal, que as mulheres são interesseiras, quero o melhor e tal. Então tá, vamos fazer uma coisa? Vamos buscar ser o seu melhor? Vamos buscar trabalhar, estudar, cuide da sua vida. O que eu percebo é que às vezes tem alguns que vêm aqui, às vezes a relação da mãe é aquela mãe que diz sim pra tudo. O pai e a mãe diz sim pra tudo. E cada vez isso é mais comum. Então, como os pais, sei lá, ficam fora de casa o dia inteiro, querem tentar suprir a ausência de casa, então os pais usualmente dão tudo que o filho quer e mais alguma coisa, tá? E o que que eu começo a perceber com isso? Eu começo a perceber que os filhos que são criados sempre dizendo sim, na frente de televisão, na frente de videogame, na frente do computador, eles chegam à idade adulta, parece que é a morte quando eles escutam o não. E principalmente é uma morte quando eles escutam o não de uma garota que ele, sei lá, tá gostando, tá curtindo, quer se envolver e por aí vai. Mas por que que ele tem essa dificuldade de ouvir o não? Porque às vezes passou a infância inteira ouvindo de pai e mãe o sim. Ou tudo que ele pedia pro pai e a mãe, o que que acontecia no final? Eles sentiam, eles davam. Aí chega adolescente ou jovem adulto e começa a ouvir esses nãos da vida
E o que que acontece? Aí, ou eles criam algum tipo de trauma, ou eles realmente vêm com esse pensamento derrotista e acham assim que realmente eles são piores dos piores. Mas por quê? Porque não cresceram tendo pais que pudessem dizer não para essas crianças. E aí eles se tornam jovens adultos frustrados, porque a primeira vez que começam a ouvir vários nãos, eles falam assim: ué, mas eu era preferido do meu pai, eu era preferido da minha mãe, eles me davam tudo, eu era especial. Por que que agora, eu na minha vida adulta, por que que muitas mulheres não me veem como especial, como meus pais também viam? Então eu percebo essa linha, sabe? Isso é grave, isso é ruim, não tô falando que, né? Mas é uma realidade que existe. Então, se você acha que as mulheres não te querem porque você não tem status, porque você não é bonito, porque você é baixo, que não sei o que, blá blá blá, eu te recomendo, aprenda a gerar valor, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer dinheiro, vai focar em outras coisas, entendeu? Esquece essa testosterona alta, vai se libertar dessa testosterona alta em outro canto, entendeu? E a partir do momento que você tiver crescido, tiver grande e tal, não sei o quê, bem, corre atrás dos seus objetivos. Aí, de repente, poxa, você construiu boa parte das coisas já com, sei lá, 30 anos, 35 anos, e de repente você tem algo para oferecer para alguma mulher. Mas assim, não fica pensando, e essa mulher é interesseira e tal, eu vou sacanear e tal. Não. A realidade é que muitos homens, né, que têm uma educação assim, que precisava ter de educação, né? Eles chegam nessa idade, eles estão bem mais flexíveis, bem mais tranquilos, sabe? Eles começam a compreender por que que as mulheres são assim, por que que as mulheres às vezes quer escolher o mais bonito, ou melhor, ou que tem mais dinheiro, ou que fornece a vida um pouquinho melhor, ou que dá um descanso e tal. Eles começam a compreender isso. E fica menos essa narrativa tão forte assim, sabe? Que tem que defender. Então é isso que eu falo pra vocês, até pra mim mesma, sabe? Eu, quando era mais jovem, eu tinha determinadas, sei lá, narrativas, posicionamentos que hoje eu mudei muito. E uma das coisas que mais me aconteceu depois de uma certa idade, né, é de justamente eu entender que as coisas não são nem no preto nem no branco, que as coisas, elas são flexíveis. E a flexibilidade, depois de um tempo, é muito legal, sabe por quê? Porque quanto mais flexível você aprende a ser, mais você também se molda para as coisas que vão acontecer na vida. Eu acredito que o mundo daqui para frente vai nos exigir, tá bom? Como indivíduos, como pessoas, sermos extremamente flexíveis. Então eu te recomendo, entendeu? Que eu acho que alguns pontos que a Red Pill traz, eu acho extremamente interessantes. Mas tente trazer mais flexibilidade e menos apontar dedo e falar assim: nossa, as mulheres são terríveis, as mulheres são isso, aquilo, outro, meu Deus do céu, e por aí vai, tá? É um conselho que eu te dou. Por isso que, tipo, quando eu vejo uns determinados haters assim passando nos comentários, todo mundo tem hate, é normal. Mas eu falo assim, quando eu vejo alguns tipos de comportamento, eu penso, agora tá assim, mas eu torço muito que mais pra frente o quê? As pessoas usam do conhecimento aqui que eu passo, das coisas que a gente conversa, pra o quê? Pra falar assim, não, tem que ser mais flexível, tem que cuidar mais de mim mesmo, eu sou responsável pela minha vida. Então, não ser responsável e não esperar aprovação de outras pessoas, que talvez você sentiria uma admiração gigantesca se você tivesse a aprovação dessas pessoas. Bem, vamos encerrar aqui, então, peraí. Última frase. Para finalizar minha mensagem para vocês, eu também, foram os homens que permitiram todos esses erros e abusos contra eles mesmos. Bem, eu deduzo que talvez ele tenha falado isso por causa que boa parte das coisas às vezes, que as mulheres foram conquistando, querendo ou não, elas precisaram do auxílio dos homens para poder conquistar, né? Eu gosto quando a gente cita o exemplo da mulher, primeira mulher que votou, né, no Brasil, ela precisou do marido dela, que era advogado, homem e tal, não sei o quê, para organizar toda a papelada para ela ter o direito ao voto. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa, não dá pra gente falar que tudo só faz um ou faz outro. A gente precisa do auxílio uns dos outros, tá? Isso é inevitável. E a partir do momento, se você não é casado, né, enfim, a partir do momento que às vezes tem um casamento e tudo, as pessoas ali que estão juntas têm muitas coisas que elas conversam. E é sempre um auxiliando o outro. É sempre um falando, tá, em que eu posso te ajudar, em que eu posso ser útil, tal, não sei o quê. Esse é o ideal, né? Que cada um sente um do lado do outro, qual é o papel que eu vou fazer, como é que eu posso te ajudar, e, enfim, tá, isso faz parte. Quem já teve relacionamento de morar junto, ou quem já teve casamento, sabe, que dentro de um casamento, ou de morar junto, enfim,
Uma das coisas mais importantes é a flexibilidade, é inevitável, é o poder de conversar, entendeu? E o poder de se doar um para o outro. Quanto mais um casal doa um para o outro, é melhor desse casal dar certo, sabe? Quanto mais um casal quer fazer de tudo para ser melhor para outra pessoa, vai dar certo. Eu vejo muito hoje em dia acontecendo é que às vezes o jovem, ele não tem nada para oferecer, entendeu? Ele não tem nada assim para gerar valor. E ele quer que boa parte das mulheres, ainda assim o aprove por ele ser da maneira que ele é. E não tem disso, entendeu? Do mesmo forma, e não é só porque a mulher faz isso. Eu já escutei assim: "Ah, mas a mulher, crianças, animais são muito mais amadas independente do que elas são". Então tá bom. Eu até concordo contigo para isso, mas aí eu te faço a pergunta: como é que você gera valor? Como é que você faz com que as pessoas vejam valor em você para que você se sinta pelas outras pessoas mais amados, tá? E a gente tem que sair um pouco dessa idealização do, ai, dessa aprovação meio pai e mãe, sabe? A gente chega na vida adulta, a gente tem que aprender, sabe? Que a vida é feita de encalços, a vida é feita de, como diz, né? Há pedras no meio do caminho e que, cara, você vai cair, você tem que levantar e não vai ter pai e mãe te ajudando a levantar, você vai ter que levantar e ir embora. É, eu percebo, inclusive, esses dias eu tava até conversando com a, a psicóloga, e eu falei, poxa, hoje em dia, aqui perto de casa, as crianças não vão para a escola a pé. Os pais têm que levar as crianças para a escola. E eu fico pensando assim, e eu até brinquei, né? Que antigamente as crianças, né, elas caíam, subiam em árvore. Até eu, né? Eu contei até um pouco da minha história de infância. Eu subia em árvore, eu pulava muro. Poxa, minha mãe nem sabia onde eu tava. Ela só sabia que eu tava na rua aprontando. E eu sinto que falta muito isso pra criança, porque criança tá na frente do computador, tá na frente do videogame, tá na frente de tela. Então, assim, não aprende, como diz o Jordan Peterson, a andar de skate pra cair e se quebrar todo enquanto é criança para chegar na vida adulta e o quê? Ser mais flexível para todas as vezes que tiver que cair. Então, como eu vejo jovens que não têm, não são flexíveis, por quê? Porque sempre tiveram num ambiente controlado, às vezes se crescem como adultos que o quê? Que não conseguem ouvir não, que não conseguem perceber que a vida é de quedas e levantar e segue e vambora. Entendeu? É isso, o mundo não são flores. Né? Enfim, isso aí é adolescência, um pouquinho da adolescência e infância. Depois disso, vambora. Se pegarem uma coisa, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Por exemplo, aí tem a lagarta vai pro casulo. Aí antes dela se abrir borboleta, ela tem todo um obstáculo que é o quê? É arrebentar o casulo para o quê? Para ela sair voando. E eu percebo que muitos jovens, eles não querem passar por esse processo de arrebentar o casulo. Que eles querem fazer? Eles querem que alguém vai lá e arrebenta o casulo. E tem uma vez eu vi alguém que fez isso, uma pessoa que interferiu no processo, né, da lagarta virar borboleta e abriu o casulo. E a borboleta não estava pronta para sair. E no final parece que a borboleta morreu ou ficou danificada, enfim, ela não criou asas. Então, o processo da natureza e o processo nosso é sim. A gente tem que passar por momentos difíceis, porque esses momentos difíceis permitem que nós sejamos mais flexíveis e mais prontos para a vida. E eu não percebo que muitos desses homens, ou mulheres, enfim, podem ser mulheres também, estejam prontos para esses encalços da vida, para os nãos, para se decepcionarem com outras pessoas e por aí vai. Bem, falei muito, falei demais, mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe hoje, né? Ao mesmo tempo que eu vejo, né, do discurso feminista, às vezes até aquela situação de como é que eu vou trazer isso para vocês? Eu vejo um discurso um pouco mais egoísta, né? No sentido delas, né, por ser, na minha opinião, um movimento coletivista também, de elas se juntarem ali para falar o que é certo, o que é errado, ou se juntarem, porque é o patriarcado, porque é o capitalismo opressor e por aí vai, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que eu percebo essa junção das mulheres, eu também percebo que as mulheres, de uma maneira geral, é, elas estão ficando, sim, mais egoístas e pensando mais em si mesmas, até para não darem oportunidade, né, de conhecer uma pessoa legal. Eu também vejo isso, tá? Eu vejo os dois lados. Então, isso eu também era uma coisa que eu gostaria de pontuar até o final do vídeo. Gente, eu falei muito, eu falei demais. Eu queria o joinha saindo do nada. Eu queria muito, muito agradecer para você que ficou até o final, tá bom? E a gente vai lançando mais vídeos, enfim. Me digam o que vocês acham sobre esse caso que eu trouxe aqui. Me digam nos comentários o que vocês acham. Eu vejo sim
a única coisa que eu quero concluir é que eu vejo as mulheres cada vez mais egoístas e pensando em si mesmas apenas. Eu vejo isso, então eu vejo essa dificuldade da mulher se colocar no lugar do outro, do sentimento masculino do outro lado. E ao mesmo tempo, eu também vejo cada vez mais os homens mais frágeis, tá? Seja por uma questão de criação, seja por questões adversas, não sei. Mas essa fragilidade masculina com esse egoísmo do feminismo que o feminismo traz, bem, essa junção não vai dar certo, tá? Então, me digam o que vocês acham e a gente vai se falando, tá bom? Take care.